Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de torneamento CNC. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Vamos para mais uma aula de torneamento CNC? Vamos lá. Vou soltar um vídeo aqui para vocês. Bem, pessoal, hoje a gente vai ver o quê? A gente vai aprender como vocês estão vendo no vídeo aí, a ligar o fluido, desligar, tá? Que são as funções miscelâneas. A gente vai ver também, na segunda parte da aula, como fazer a usinagem interna, né? Então a gente vai fazer lá, usar o simulador Sinotrem e fazer uma usinagem interna, como vocês podem ver no vídeo aí. A gente vai fazer um desbaste da peça, como fazer o desbaste da peça para aproximar no perfil. Não é um ciclo de desbaste, porque a gente vai ver as próximas aulas, mas é uma rotininha como a gente poder, para a gente fazer um desbaste e aproximar do perfil. Depois a gente vai ver as funções G71, G54 e G90. Vamos lá? A aula está bem interessante e vamos nessa. Bem, ligando e desligando a placa e ligando e desligando o fluido de corte. Quais são as funções que no CNC a gente se utiliza? Então a primeira que vocês podem ver aí é o M03. É a rotação da placa no sentido horário. Tá? Então você pegando o seu relógio lá, no seu sentido horário, para você ligar a placa nesse sentido, é o M03. Pessoal, aqui tem muita gente que às vezes confundem, tá? Então eu fiz um esqueminha aqui, ó, como para vocês verem. Você tem que pensar sempre no sentido que você é o motor, tá? Então imagine que você é o motor da máquina. Então, o sentido horário, na posição de você sendo o motor, tá? Então, M03. No sentido anti-horário, M04, tá? Que aí é o contrário. Beleza? Sempre no sentido que você é o motor. E o M05 é o quê? A parada de rotação da placa. Quando que você vai usar isso? Imagine que você está girando a placa no sentido horário. E aí, para você não já jogar a rotação anti-horário direto, você pega o que faz o quê? Para a placa com M05 e inverte a rotação. Beleza, pessoal? Como que eu sei se eu vou girar a placa no sentido horário ou anti-horário? Eu tenho um vídeo aqui para vocês verem. Isso vai depender da sua ferramenta, tá? Se é torre traseira ou torre dianteira, ou se for torre traseira, se a ferramenta está de ponta cabeça ou está virada para cima, tá? Então eu tenho dois vídeos aqui que vocês conseguem ver isso. Notem aí, ó. Nessa usinagem, a ferramenta é uma torre traseira, né? E ela está o quê? De cabeça para baixo. Nesse sentido aí, a gente giraria para qual lado, pessoal? No sentido horário. Beleza? Então seria o M03. Essa outra usinagem. A torre ainda continua sendo traseira, pessoal, só que agora a ferramenta que você tem é o quê? Ela está virada para cima. Tá? Então aí você vai ter que girar a placa no sentido anti-horário, M04. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então vocês têm que sempre olhar na ferramenta e ver para que sentido você tem que girar a placa, se é no sentido horário ou anti-horário. Uma outra coisa que a gente tem também é o quê? Para você ligar o fluido, tá? No começo da aula, eu coloquei lá a ligação no fluido, né? Tava uma broca cortando a peça, o fluido estava ligado. Então, é M08 você liga o fluido de corte e M09 você desliga o fluido de corte. Beleza? Agora, determinando o zero peça. Bem, pessoal, a gente viu que quando a gente vai achar as coordenadas de uma peça, é sempre em relação ao quê? A um zero peça, tá certo? A gente pode ter vários zero peças, tá? Como vocês podem ver aí, ó, G54 é um zero peça, ou você pode ter o G55 até o G59. Você pode ter 6 no caso.
Bem, quando você vai usar mais que um zero peça? Imagine como nesse exemplo aqui de baixo, pessoal. Ó, você determinou o seu zero peça aqui no encosto da castanha para fazer esse lado da peça. Tá? Aí você fez esse lado da peça, aí você vai pegar e inverter a peça para fazer o outro lado. E aí você não vai usar o mesmo zero, você vai usar um outro zero. Tá? E aí você pode então usar, por exemplo, o G54 para um lado e quando você vira a peça, você usa o G55. Beleza? O G53, pessoal, é o ponto zero máquina. Normalmente, o zero máquina, ele é já determinado pelo fabricante, né? E ele está aqui, ó, nessa região aqui, mais ou menos por aqui. Beleza? Quando você põe um G54 ou G55, ele faz o quê? Ele só vai determinar qual que é a distância que você tem, tá, do G54 do seu zero máquina. E o G55, qual que é essa distância? Como vocês podem ver nessa ilustração aqui. Beleza? Você ainda pode ter o mesmo zero do mesmo lado da peça, dependendo se isso vai te facilitar a usinagem e a determinação dos pontos da sua peça. Uma coisa muito importante, sempre a coordenada do zero peça, né, a determinação do zero peça, se é G54 ou G55, você sempre coloca abaixo de quando você chamou a ferramenta. Então você colocou T01, a ferramenta de desbaste, logo abaixo você fala em qual sistema de coordenada zero peça que você está trabalhando, se é o G54, se é o G55 e assim por diante. Sistemas de unidade e coordenadas. Bem, pessoal, a máquina, você pode programar ela para tanto fazer uma usinagem em que as medidas da sua peça sejam em polegada ou seja em milímetro. Para você programar todos os seus pontos em polegada, você usa o G70, como vocês podem ver aí, que é programação em polegada. Agora, se você quer que os pontos que você determinou na sua peça e as medidas da sua peça sejam em milímetro, você usa o G71. Bem, a gente já fez alguns programas até esse momento, né? A gente não determinou, a gente não colocou lá no cabeçalho se era G70 ou G71. No entanto, se você não colocar nada, a máquina já tem uma programação dela de default, tá? E qual seria essa? A G71. Se você não coloca nada, a programação das medidas da peça é em milímetros, que é o G71. Outra coisa é o que? Os sistemas de coordenada, pessoal. Bem, a gente viu que tem dois tipos de sistema de coordenada. As coordenadas absolutas, tá? Como vocês podem ver aqui, e as coordenadas incrementais. Se você estiver programando a sua peça, os seus pontos em coordenadas absolutas, você usa o G90. Tá? Se suas coordenadas são incrementais, lembra lá que eu dei um exemplo daquela peça que tinha vários furos? Lá facilitava você fazer aquela programação em coordenadas incrementais. Aí você usa o que? O G91. Beleza? Vamos lá dar continuidade aqui, pessoal. Bem, vamos praticar um pouco agora? Vamos fazer esse exercício aqui, pessoal? Então aqui você tem essa peça, tá bom? Lembra, primeira coisa, pegou a peça, determina onde estão os pontos. Então eu coloquei aqui, ponto A. Dessa vez eu não vou fazer essa parte do faceamento, tá? Então não coloquei ele aqui embaixo não, o ponto A. Coloquei o ponto A aqui já no começo do chanfro. Ponto A, ponto B e assim vai, né? Até o ponto G. Beleza? Além desses pontos que está no perfil da peça, tem aqueles pontos de aproximação e de recuo, que era o ponto 1, 2, 3 e 4. Assim como a gente tinha feito nos outros exercícios anteriores. Se você ainda não viu os vídeos, eu vou deixar para você ver esses vídeos na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos determinar. Então, o ponto 1 é aquele ponto de troca da ferramenta. 250, 250. Ponto 2. Vamos aproximar ele aqui para o ponto A, né? Próximo ao ponto A. Aqui, ó, o ponto, qual que é o X do ponto A? Você tem um diâmetro de 20 aqui em cima, né? E tem um chanfro de 2 por 45.
Então é 2 em cima, 2 embaixo, dá 4, menos o 20 menos 4 dá 16. E aí o Z, onde está o seu zero aqui dessa peça? Né? Ele está aqui, ó, no encosto da castanha. Então é 70, só que vamos só aproximar aqui, né? Deixar com 72. Aí o ponto A, 16, e agora você encosta lá no perfil da sua peça. Ponto B aqui em cima já. Qual que é o diâmetro do ponto B? Diâmetro de 20. E o Z é 2 milímetros de chanfre aqui, então é 68. Ponto C, pessoal. Ponto C continua no diâmetro de 20. Aqui, quanto que é o Z aqui nesse ponto D aqui, ó? É 50. Como tem um raio de 5, então 55. Ponto D. O ponto D agora vamos fazer uma interpolação circular. Eu vou por qual diâmetro? Como eu estava aqui no diâmetro de 20, o raio é de 5 em cima, 5 embaixo, é mais 10. Então dá 30. O Z aqui, ó, direto na cota de 50. E o raio, que é o CR, de 5. Ponto E. Qual que é o X do ponto E? 50. O Z continua no 50, certo? Aí o ponto F. Qual que é o diâmetro do ponto F? O X, 50. O Z, direto aqui pela cota, 40. Aí o ponto G, pessoal, aqui em cima, ó, qual que é o diâmetro do ponto G? O X, 80. E o Z, 25. O ponto 3 é aquele recuo para sair ele do perfil, aquele aumento no diâmetro, né? Então pode pôr uns 2 milímetros no raio ali, que vai dar 4 no diâmetro, continua no 25. E o ponto 4 é o recuo da ferramenta, 250 a 250. Tranquilo, né, pessoal? Tão prático já de fazer essa tabelinha? Tá? Espero que sim. Então, pessoal, a gente determinou os pontos daquele perfil e fazendo aquela tabela. Mas o que acontece? A gente não pode fazer aquela usinagem direto, tá? A gente tem que fazer o quê? Um desbaste e aproximar, como vocês podem ver aqui nessa figura, aproximando com o desbaste o seu perfil final, como vocês podem ver aqui. Então, essa linha preta aqui você veio e desbastou, depois essa linha vermelha é um recuo para depois você entrar de novo, faz mais um desbaste, mais um desbaste, mais um desbaste, assim por diante. Deixar próximo, que seria essa linha azul aqui, ó, né? Essa faixa azul que é o seu sobremetal, para depois você vir e dar o acabamento, beleza? Quando você fala que você vai tirar em cada passada uma profundidade de corte de 5 milímetros, ou então essa abreviação aqui que é chamada de AP, tá? O AP é essa aqui, ó, essa distância que você tira com a ferramenta, como vocês podem ver nessa ilustração aqui. Isso é o que? É a profundidade de corte, tá? Isso aí é um dos parâmetros de corte que você tem na usinagem, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele perfil daquela peça, mas só que a gente vai fazer manualmente, retirando várias parcelas de materiais aqui em várias passadas até a aproximação do seu perfil. Vamos lá então, pessoal. Abra aí o seu simulador e vamos lá programar essa pecinha aí que a gente montou a tabela no simulador. Então, abrindo o simulador, aí você vai clicar para criar um novo programa. Eu dei o zoom aqui no simulador para ficar mais visível para vocês. Mas aqui, ó, aqui você tem um menu, então você vai clicar lá em Programa Manager, tá? É uma das opções aí que está nesse menu. Então você clica em Programa Manager, ele abre para você essa pasta. Aí você vai abrir aqui, ó, peças de trabalho. Isso aqui foi o que a gente criou na aula passada, né? Vocês lembram? Aí, para criar um novo programa, você vem aqui, ó, novo,
E vamos criar agora uma outra pasta que é dessa aula. Aula 4. Ok. E aí, o nome do arquivo. Então, exercício 1. Dá um ok. Aí ele vai abrir o programa para vocês. Primeira coisa, identificação do programa, certo? Então, programa, exercício 1 da aula 4. Aí agora, pessoal, a gente vai ter que colocar o quê? O seu blank. Lembra lá que é o workpiece? Dá uma pausa aqui, porque senão meu vídeo fica travado. Aí você vai clicar aqui, ó, em diversos. Aqui, pessoal, diversos. Peça bruta. Aí o diâmetro aqui é o diâmetro da sua peça. Então vamos colocar aqui nossa pecinha. Tá aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então, XA é o seu diâmetro maior. Como vocês podem ver aí na peça, é 80. Então você vai lá e põe 80. ZA. ZA é o seu zero peça. Se você deixar ele zero, ele fica aqui na face. Como o nosso zero está aqui, no encosto da castanha, então você põe 70. O ZI é o comprimento da sua peça, 70 também. O ZB é o que você tem livre para poder usinar. Bem, você tem 70 de comprimento da peça. Como aqui tem 25, então vamos deixar uns 5 milímetros a mais, 70 menos 20 vai dar 50. Tá aí. Põe aqui aceitar, aí ele vai adicionar o workpiece. Beleza, pessoal? Agora, para você voltar lá para o seu programa, você clica em Edit. Vamos continuar nossa programação. Beleza até agora, pessoal? Vamos continuar. Agora, você vai colocar o quê? Coloca G95. Lembra o que era? Vamos recordar? É o avanço milímetros por rotação. G40. Descompensação do raio da ferramenta. E hoje a gente aprendeu mais duas funções que vão aqui, né? Que é o que? G90, que é o que? Programação em coordenadas absoluta. E o outro, G71, programação das medidas em milímetros. Beleza? Vamos lá, recua a ferramenta para aquela região segura, X250, Z250. Olhando aqui na nossa tabela aqui de baixo, ó, nessa tabelinha aqui. Então, seria esse primeiro ponto aqui, ponto 1. Bem, pega a ferramenta T01, faz o comentário, ponto e vírgula, ferramenta de desbaste. Agora aqui, muita atenção, pessoal. Lembra do zero peça? Coloca o G54 logo abaixo da sua ferramenta. Então, G54. Sempre, pessoal, nunca se esqueçam disso. Agora, velocidade de corte constante. G96, S de 200. E aqui, M04 ou M03. E aí você tem que ver lá na sua máquina se sua ferramenta é uma torre traseira, se é uma torre dianteira, se a ferramenta está virada para cima ou virada para baixo. Beleza, pessoal? Vamos usar aqui M03. Pessoal, aqui você tem um menu, deixa eu colocar ele aqui, ó. Aí, ó, você tem a opção Offset. Tá? Então, vamos clicar nessa opção, Offset.
ele abre para você essa tabela aqui. A gente já veio nela na aula passada, não foi? Bem, a gente está usando a ferramenta 1, que é essa ferramenta aqui. Aqui, pessoal, se você vir aqui, ó, aqui tem uma barra, você puxa essa barra, aqui você tem o sentido de giro do fuso. Então, ele está o que aqui, ó? Anti-horário. Tá? Então, é M04. Se você quer mudar para que a ferramenta corte no M03, aí você vem e muda aqui. Então, ó, no sentido horário, M03. Aí ela vai cortar no M03. Beleza, pessoal? Que aí é o sentido da sua pastilha, se ela está virada para cima ou para baixo. Eu vou mostrar depois na simulação isso para vocês. Vamos voltar lá. Para voltar, você clica em Program. Nessa opção que você tem aqui, ó, você vai clicar em Program. Aí você volta para o programa, beleza? Vamos lá continuar com o programa, pessoal. Vamos limitar a rotação, limes, igual a 2.800. Bem, pessoal, agora a gente vai para o ponto 2. Em G0. Como o G0 já está ativo, ele é o quê? Uma função modal? Não precisa acionar ele novamente. Então, é x16, z72. Conforme a tabela aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Bem, agora a gente tem que fazer o quê? Ativar a compensação do raio da ferramenta. G42, lembra por que 42? Usinagem externa, torre traseira, tá? E a gente está indo da direita para a esquerda. Então, é a compensação do raio à direita. G42. Vamos em G1 para o ponto A. X16 não precisa colocar novamente, tá? E Z70. Toda vez que você usa pela primeira vez o seu G1, você tem que fazer o quê? Colocar qual que é o avanço. 0.3. Agora, próximo ponto. Ponto B. X20. Z68. Continua no G1, que é o ponto C. Continua no X20. Não precisa repetir. Então, Z55. Depois é o ponto D. Aí o ponto D vai fazer um raio. Vamos pegar aqui o desenho da peça novamente para a gente ver. Então tá aí, pessoal. Então o ponto D é um raio no sentido horário. Horário G2. G2, coordenada X30 e o Z50. CR igual a 5. E, continuando, pessoal, vamos para o próximo ponto. Ponto E. Ponto E volta para o G1. G1, qual que é o ponto E? O X50, né? Olhando na nossa tabela lá, ó, 50. X50. E o Z continua no 50. Então, não precisa colocar. Depois, ponto F. X50, aí Z40. Ponto G. X80 e o Z25. Acabou o perfil. Agora a gente vai fazer o quê? Aquele recuo e a gente vai fazer descompensando o raio da ferramenta. G40. Vai para o X84. O Z é o mesmo, 25. E em G0 vai para o X250, Z250 e M30. Beleza, pessoal? Me acompanharam? Deixa eu tirar só aqui a peça. Agora a gente clica em
simulação. Vamos ver. Aí está feita a sua peça. Tem um chanfro aqui e o raio. Aqui a gente não usou o RND e nem o CHF, que seria uma outra maneira de você fazer o chanfro. Bem, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos aqui, ó, vamos ver a pastilha. Ó, aqui a ferramenta está virada para baixo. Tá? Como que eu sei disso? Deixa eu só girar aqui para vocês verem. Colocando aqui no 3D, se você girar a peça, aqui sim, a ferramenta está virada para cima. Tá? Aqui você consegue ver aqui, ó, parafuso. Então, nesse caso aqui, a placa tem que girar o quê? No sentido horário, M03. Foi o que a gente usou aquela hora e determinou. Beleza, pessoal? O que eu vou propor para vocês agora? A gente vai fazer essa usinagem, tá, em várias passadas. Em vez de fazer esse perfil de uma única passada, que seria inviável, a gente vai dar várias passadas e aproximar o perfil. Tá? E vamos usar duas ferramentas. Vamos usar uma ferramenta de acabamento para fazer o acabamento da peça. Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um desbaste aproximando naquele perfil, mas isso fazendo manualmente. Aí as próximas aulas a gente vai ver que existe um ciclo automático para fazer isso, que é muito mais tranquilo. Mas imagine que você está no chão de fábrica, você não tem acesso a esse ciclo, você não conhece na máquina tal, e você precisa urgentemente fazer essa peça, você pode usar dessa maneira que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar essa ferramenta aqui, mas aqui a gente vai fazer um acabamento, tá? Então, vou mudar no programa aqui, vou colocar T3, ferramenta de acabamento. Acabamento. Aí vamos abrir aqui, ó, G0, X250, Z250. Vamos chamar a ferramenta T01. T01. Ferramenta de desbaste. Ferramenta de desbaste. G54 sempre tá abaixo da ferramenta, coloca o G54. Coloca agora a velocidade de corte. G96. Vamos abaixar porque não vamos fazer um desbaste, né? S de 150. M03, né? Limita a rotação. O limite também é modal. Se você colocar ele uma vez, não precisa ficar repetindo. Tá bom, pessoal? E aí, pegando o desenho aqui, olhando no desenho, pessoal. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai tirar em cada passada 5 milímetros. Então, a gente vai abaixar o quê? 10 milímetros no diâmetro. Como estava com 80, então a gente já vai com 70. Então, G0, X70, Z2. O Z. Vamos com o Z até próximo ao perfil. Tá? Aqui vai ser mais ou menos, tá, pessoal? A gente tem que tomar cuidado só para não invadir o seu perfil. Olhando pelo desenho aí, seria mais ou menos uns 30
30, 32, mais ou menos a cota até aquele primeira passada que ele dá lá. Então, Z32. Só que aqui a gente vai em G1. G1, Z32, F0.3. Depois a gente vai subir. Continua em G1, vamos para o X80. X80. Agora em G0, a gente vai recuar a ferramenta para poder ela entrar novamente e dar aquela passada. Então, G0, Z2. Estão entendendo, pessoal? Eu estou fazendo o quê? Todo aquele caminho ali, que está descrito ali, ó, nessa figura, fazendo manualmente. Em G0, vou para a próxima passada. Não preciso colocar ele, né? Então, eu vou para o X, eu passei no 70, agora eu vou passar no 60. X60. E o Z continua no 2. Vou para o G1. O Z agora seria mais ou menos uns 38. Então, Z38. Vou recuar a ferramenta G0, X70 e Z2. Próxima passada. X, passei no 60, agora vou passar no 50. X50. Note que agora eu não posso invadir o perfil lá. Então, eu vou ter que parar um pouco acima ali dos 50. Então, Z51. Mas é G1, né? G1, Z51. Subo no perfil X60. Em G0 vou recuar. Z2. Vou descer agora para o próximo. Fui para o 50, agora vou para o 40. X40. G1. Continua no Z51. Subo com a ferramenta. Estou no 40, vou para o 50. X50. G0 recuo. Z2. Estão pegando, pessoal? E aí, próximo. Diâmetro. Estava no X40, agora X30. G1. Vou para o Z. Se eu for para o Z51, tem o raio lá que pode pegar. Então, eu vou colocar Z um pouco mais para lá, né? Z55. Subo com a ferramenta. X40. Em G0, eu recuo. Z2. E agora eu vou dar a última passada. Só que se eu passar no 20, eu posso invadir um pouco o perfil. Então, eu vou deixar um pouco mais alto, né? G0, Z2. Coloca X21. E aí, G1. Última passada. Continua ainda no Z55. Z55. Subo com a ferramenta. X30. E aí eu recuo ela. G0, X250, Z250. E aí eu vou chamar a outra ferramenta, que é a ferramenta de acabamento. Eu já tinha essa linha aqui, né? Então não precisava.
Agora, vamos em Offset. Clicando em Offset. Vamos aqui, ó, na ferramenta 3. Você tem uma ferramenta de acabamento. Tá? Ela está aqui no quadrante correto. Bom, aqui já está no sentido horário, perfeito. E aqui, pessoal, olha o raio dela. 0,4, que é o raio da ferramenta de desbaste. Como a gente está fazendo um desbaste aqui, a gente não precisa compensar o raio da ferramenta. Vamos deixar eu compensar o raio da ferramenta só lá no acabamento. Aí você clica em Program e vamos simular. Simulação. Bem, deu errado alguma coisa. Vamos colocar aqui. Ah, pessoal, tudo onde está Z2 aqui é Z72. Então, Z2 aqui, aqui, Z2, aqui é Z2, né? 62. Aqui mais um. Vamos simulando agora. Tem sempre essa confusão, né? Porque às vezes o zero está na face. Perfeito, pessoal. Bom, você não teve nenhum momento a invasão do seu perfil. Simula. Se o seu simulador não estiver aparecendo essas linhas aqui, como é que você faz para elas aparecerem? Pessoal, você vai aqui, ó, clica nessa opção aqui. Clica aqui, aí tá mostrar trajetória da ferramenta. Clica nela, aí ela vai sumir. Delete trajetória, voltar e simula novamente. E agora não mostra mais a trajetória. Perfeito, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e vamos para a parte 2. E aí, pessoal, curtiram a aula? Já deram seu like? Comentaram? Então, assistam a segunda parte do vídeo para fazer o exercício. Muito obrigada e até a próxima!